O Vida Vivida de hoje recebe uma simpática jornalista que está presente na casa dos telespectadores nas noites de domingo. Ela tem 20 anos de carreira e é repórter do Fantástico. Aqui conosco, Renata Ciribelli. Olá, Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui ao lado de uma simpática apresentadora. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, ter aceito o nosso convite. Obrigada, E, Renata, é um prazer. eu vou começar já querendo saber por que você escolheu o jornalismo como profissão. Eu sempre quis ser jornalista, desde menina eu queria fazer jornalismo. Eu gostava de escrever, não pensava em ser jornalista de TV, não. Eu queria escrever, tanto pela época em que eu me formei, 20 anos atrás, ser jornalista de TV nem tinha o status que tem hoje, né? Era outro tempo. Na verdade, o jornalista mesmo era considerado aquele que trabalhava em jornal. Televisão, as pessoas assim olhavam assim, você vai fazer televisão, você é um pouco alienada. E foi um pouco por acaso, assim, que eu acabei entrando na TV. Eu acabei nunca trabalhando em jornal. E a minha ideia era mesmo escrever. Quando apareceu um estágio via faculdade, comecei como rádio escuta, que é aquela função na redação de chegar às 5 horas da manhã, ligar para bombeiro, polícia rodoviária, ouvir todas as rádios, assistir outras emissoras de TV. Na verdade, naquela época, nem tinham tantas outras emissoras, mas a gente estava sempre ligado para passar a notícia para a pauta, né, para a editoria da redação. Então vamos contar um pouquinho mais sobre a sua profissão pro pessoal que está em casa? Vamos lá. Então vamos lá. Ainda não se sabe quando os materiais radioativos devem ser retirados daqui. Formada em Campinas pela Faculdade de Jornalismo, Renata Ciribelli começou a carreira em 85 na TV Campinas, onde estreou como repórter. Fenômeno. E no Brasil, as principais observações estão sendo feitas aqui. Ainda na emissora, ganhou o prêmio de jornalismo Vladimir Herzog, com a matéria sobre menores que cheiram cola. Depois disso, a jornalista trabalhou no SBT e na TV Cultura como apresentadora do programa Vitrine. Só que agora, além deles estarem aparecendo mais, mudaram os papéis. Em 93, foi repórter do Video Show na Globo. Após 5 anos, entrou para a equipe do Fantástico, onde trabalha até hoje, fazendo matérias de comportamento. Cristiane achou estranho quando o filho de 4 anos chegou da escola de cabeça baixa. Renata, você sempre fez matérias de comportamento? Você começou já com matéria de comportamento? Não, eu cobri tudo. Cobri de tudo, mas sempre gostei mais de reportagens de comportamento. Sempre era um viés assim que eu me dava melhor. Eu gosto desse meu olhar sobre a sociedade, sobre as pessoas. Esse foi sempre um assunto que eu tive uma tendência a escrever sobre. E, inclusive, no início da sua carreira, você já foi vencedora do prêmio Vladimir Herzog. Com qual matéria que foi? Conta pra gente como é que começou. Eu tive uma menção rosa e um prêmio mesmo. Em Ribeirão Preto foi uma matéria de crianças. Era história, na verdade era sobre deficientes, mas era muito sobre a história de uma pessoa. Eu adoro essas histórias humanas, assim. É uma senhora que não tinha filhos, uma amiga chegou e falou, você pode cuidar do meu filho esse final de semana, eu tenho que ir para São Paulo. Ela falou, sim, eu cuido, não tem problema, era um nenezinho. E ela não voltou mais para buscar. Aí ela percebeu que não voltou mais para buscar porque aquela criança tinha deficiência física e mental. E a partir disso ela se apaixonou tanto por aquela criança que nesse momento que eu conheci essa mulher, ela cuidava assim de 40 crianças, nas situações mais difíceis e sozinha, conseguindo verba. Então ela virou assim na cidade de Ribeirão Preto, chamava Cantinho de Luz, lugar todo mundo levava essas crianças lá. E a gente fez uma matéria bem emocional para mostrar realmente o ato de se dar, né, do ser humano. E a outra foi uma matéria de denúncia com crianças que cheiram cola. Que cheiram cola. Inclusive foi depois dessa matéria que eles transformaram em lei a proibição, né, da venda de cola em Campinas, bem informada? É isso mesmo, nem sei como está hoje isso. Foi um ato muito importante até da sua parte de ter feito isso. Porque a gente, conversando com aqueles menores cheiradores de cola, esse cenário que a gente conhece hoje nas grandes cidades, né, nós colocamos um microfone sem fio nesses garotos e percebemos pessoas da sociedade colaborando com aquilo. Nas lojas de tinta, a gente flagrou um vendedor, falou, você quer o saquinho também? Já vendia com um saquinho para a criança, né? É um absurdo. Então, teve uma regularização da venda da cola de sapateiro na cidade naquela época, nem sei como está hoje. Mas, de qualquer maneira, chamou a atenção para isso. E o tema menor é uma coisa que
que sempre emociona e sempre deixa a gente com uma certa sensação de culpa, né? E essas matérias foram feitas quando você estava na TV Campinas? TV Campinas. E de lá você foi pro Vitrine? Ou passou pelo SBT primeiro? Comecei na TV Campinas, como rádio escuta, aí eu fiz algumas reportagens lá e fui ser repórter, de fato, contratado como repórter na TV Ribeirão. Hoje é EPTV Campinas e EPTV Ribeirão Preto. Aí voltei para Campinas mais uma época, fiquei um tempo no SBT durante 2 anos, na época que o Boris Casoy foi para lá para reformular o programa, tinha um jornal local, que era o TJ São Paulo e o TJ Brasil. E vários repórteres do interior foram contratados para essa empreitada. Foi um momento interessante lá também. E você foi como repórter também? Fui como repórter, mas logo depois voltei para a Globo, cobrindo férias, e fui para o Vitrine, porque eu tinha sido mãe, tive 2 filhos gêmeos, ficou muito pesado trabalhar no jornalismo diário, e fui para um outro desafio na minha vida, que era trabalhar num programa de jornalismo de entretenimento. E como é que foi essa passagem, essa mudança do jornalismo para o entretenimento? Teve um momento da história do jornalismo da TV que todos os repórteres eram muito iguais. Né? Era a mesma postura, a mesma entonação de voz. E começava a se abrir uma possibilidade de você ter um estilo próprio. Mas era muito difícil você descobrir um estilo, você ficar à vontade na frente de uma câmera que não fosse daquele jeito que você conhecia. O modelo, né, que estava pré-estabelecido, era o padrão global. E na cultura eu tive a possibilidade de ser um pouco mais solta. Eu lembro que, imagina, hoje todo mundo faz isso na TV, mas nas minhas reportagens chamavam atenção porque eu ria. E a Léo, hein? A Léo tá boa, a Léo tá boa. É bárbara, né? Ela é bárbara. Você acha que ela é perua também? Ah, não sei. Léo, você é perua? Não, porque agora ser perua parece que é status. Mas uma postura que o repórter não poderia ter. Não poderia ter. Tinha que ser uma coisa mais sisuda. Então lá foi muito interessante para eu soltar, eu acho que me encontrar no jeito que eu gosto de falar, no jeito que eu gosto de conversar com a câmera, de passar meu recado. O Vitrine, na época, ele cobria bastidores das comunicações, no sentido de questionar mesmo, a gente queria mostrar como se fazia. Hoje, o outro lado. Esses programas são comuns, todo mundo já sabe muito do bastidor, como funciona uma TV. Mas naquela época era novidade você mostrar, olha, atrás dessa conversa tem 2 câmeras aqui. E revelar isso para contar às pessoas. O objetivo era como se produz uma notícia, como se produz um comercial, pensando qual o objetivo daquilo, que está por trás daquilo, até para as pessoas do lado de lá da telinha terem um olhar mais crítico sobre aquilo que elas estão vendo, né? E fazendo esse programa, a gente acabou chamando a atenção da Globo, porque fazia os bastidores Então de lá. A gente vai deixar a sua passagem para Globo para depois do intervalo, porque o Vida Vivida volta já, não saia daí. O Vida Vivida está de volta, conversando com Renata Ciribelli. A gente estava falando sobre a sua passagem do Vitrine para o Video Show. Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Bom, eu estava contando que eu recebi esse convite da TV Globo e o Video Show era um programa semanal, passou a ser um programa diário. E era um programa que fazia só os bastidores dos programas da casa, não tinha repórter. Né? O programa teve uma equipe em São Paulo, ele passou a ser diário. A Cissa Guimarães começou a fazer as reportagens no Rio, com a apresentação do Miguel Falabella, e aos sábados apresentávamos os 3. Foi um momento muito interessante, porque o programa foi um sucesso, está aí até hoje, com uma meninada mais nova agora, e era também o início desse tipo de jornalismo no país, era uma coisa nova. Então vamos para uma pergunta de um telespectador que ele está querendo saber de você. Vamos lá. Oi, Renata. Eu gostaria de saber se você já pagou algum mico fazendo alguma reportagem. Eu paguei vários, né? Um mico, quem me dera. Você lembra de algum que tenha sido mais engraçado ou mais constrangedor? Olha, tem um que é público. Foi mostrado algumas vezes na TV, que eu fui fazer uma entrevista com um treinador de leões para comercial de TV. O leão chegou nervoso, eu falei pro câmera, mas câmera não tem dó de repórter. Imagina, tá com medo de quê? Vai lá. Aí o dono do leão segurou com um cabo de aço o leão, falou, você vai vir reto aqui, vira aqui que tá tudo certo. O leão treinado, faz comercial, tá bom.
Menina, no que eu fui, eu só ouvi Sultão, era o nome do leão. O leão se soltou, veio atrás de mim. Sultão! Não grita! E lembro da sensação que ficou da boca do leão, do bafo do leão na minha perna. Foi por um triz. Quem salvou foi o dono do leão que puxou ele pelo pescoço, porque o treinador mesmo, o leão carregou com cabo de aço e tudo. Eu corri que nem maluco, eu gritava. Tava preso com e o o leão. câmera continuou gravando. Ele não foi lá me socorrer. Ele não foi lá me socorrer. E você faz matérias ao vivo também? Eu faço entradas ao vivo. O que você acha mais complicado, o ao vivo ou o pré-gravado? O ao vivo tem uma adrenalina boa, né? Eu gosto muito de vivo. Eu acho que é mais verdadeiro. Agora, reportagem nem sempre pode ser ao vivo, né? Reportagem tem um outro prazer, né? Que é você depois ir trabalhar na edição, sua matéria, tornar ela mais clara, mais bonita, colocar efeito. Então, acho que são dois tipos de gostar diferentes. Eu gosto muito de fazer vivo. E como é que é lá no Fantástico? Você agora trabalhando lá como repórter, você que sugere a sua pauta? Como que é feito? Como que se desenvolve o seu trabalho lá dentro? Todo repórter sugere pauta, toda a redação, o produtor, o assistente, todo mundo participa de uma reunião de pauta e leva a sugestão, né? Como o programa é semanal, nem sempre a gente consegue produzir a matéria do começo ao fim, mas assim, a gente sempre tem uma participação também na produção dessa reportagem. E com a ajuda de um produtor. E a edição, todo repórter edita no Fantástico. É uma coisa muito interessante do programa. Então, Renata, tem mais uma pessoa querendo falar com você. E aí, Renata? Qual foi a sua maior dificuldade para entrar no telejornalismo? Eu tive sorte, porque desde o final da faculdade eu passei num estágio pela PUC de Campinas, já entrei na Globo de Campinas. Sofri um pouquinho porque, assim, eu fiz eram várias pessoas, faziam estágio em todas as áreas. Aí eu fui chamada, olha, Renata, para repórter você não tem jeito. Olha só, deram um balde de água fria. Balde de água fria, não. Um dia, quem sabe, você pode trabalhar na chefia de redação, tentar a edição. Um trabalho aqui dentro, mas como repórter a gente tem que ser sincero. Nunca se deve dizer isso para uma pessoa, né? Eu fiquei muito triste, muito triste. Poxa, tava tão legal. Aí eu fui ser rádio escuta um dia, e alguns repórteres que tinham me ajudado no estágio, porque a gente saía com os repórteres, a gente fazia matéria que não ia ao ar, né? Escrevia, gravava algumas coisas em frente à câmera. E os repórteres falavam, puxa vida, Renata, eu acho que você não tinha jeito, que pena que não deu certo. Um desses repórteres estava passando o cometa Halley. Essa história é muito engraçada. E aí tinha um especial do cometa Halley que tinha que ser gravado aquele dia. E esse repórter não pôde ir. Eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que na redação eu tenho uma visão assim, eu não posso, pega essa menina aí, e saiu. Não sei se foi uma discussão, se ele ficou doente. Essa menina era eu ali no cantinho, com um tapume na redação. E tinha um editor muito bacana, que é o Wagner Geribello, que ele sempre apostava, eu acho que você tem jeito. Vamos lá, me colocaram, me maquiaram, e vamos fazer um teste, vamos colocar. E acabou o programa indo ao ar. Depois eu saí algumas vezes para fazer algumas reportagens e cobrir repórteres. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa de um pouco de sorte também. Eu acho que quando você quer muito alguma coisa, você põe energia naquilo, uma hora a oportunidade aparece. Eu acredito muito nisso. Com certeza. E você também, há muitos anos, você cobre o carnaval. Quanto tempo tem? Quando que você começou a trabalhar com carnaval? Faz muito tempo, porque quando eu trabalhava no interior ainda, minha passagem pela TV Ribeirão, depois TV Campinas, eu fui convidada para cobrir o Carnaval de São Paulo. Não existia sambódromo em São Paulo, era na Avenida Tiradentes, isso faz muito tempo. E eu ficava nos arredores. Depois disso, quando eu estava no video show, eu comecei a fazer camarote. Mesmo em São Paulo, eu já trabalhei na dispersão, na concentração, no meio da avenida, em Carnaval de São Paulo e do Rio. No Rio fiz muito camarote, só faltava mesmo fazer a apresentação. E eu tenho feito a apresentação do Carnaval de São Paulo. Isso é um desafio para você? Você tem que saber do assunto, você estuda, você pesquisa. Como é que você se prepara para ficar tantas horas, né, narrando e cobrindo 20 dias antes, eu começo a visitar escola por escola, com gravadorzinho de mão, aí esquece câmera, aí eu vou... Você e o gravador. Rabinho de cavalo, tênis, vamos à luta, repórter de rua mesmo, né? Vou com gravadorzinho
e visito todas as escolas, converso com os diretores de bateria, com os presidentes das escolas, com o carnavalesco principalmente. Eu ando carro alegórico por carro alegórico, gravo e depois anoto tudo sobre cada um, a minha visão. É claro que tem uma equipe de produção que entrega um trabalho perfeito pra gente. Mas não adianta nada se eles mostrarem tudo aquilo e a gente não tiver ido lá para ver, para saber. Com o próprio olhar, né, com os detalhes. Tem sempre que é uma reportagem mesmo de cada carro alegórico, você buscando detalhes que você quer mostrar na avenida. Aí chega na hora da avenida, você quer mostrar tudo, né? Aí fica o diretor, calma, não dá tempo de mostrar tudo, deixa o pessoal ouvir o samba. É uma cobertura, assim, começa por volta das 10h30 da noite e vai até 8 horas da manhã. É bem cansativo. Sem parar. E como é que é a emoção nessa hora? Você tem uma escola que você torce? A gente sempre tem, né? Mas eu não confesso. Não pode. Imagina. Não pode contar, Imagina, né? A escola contrária vai achar que eu privilegiei. Para dizer bem a verdade, a gente na hora torce por todo mundo. Porque depois de visitar todas as escolas de samba, ver o amor que aquelas pessoas depositam naquilo. O que a gente torce é para dar certo. Porque quando quer um carro alegórico, a gente fica muito triste. Claro, com certeza. Então, Renata, a gente vai para mais um intervalo. Vida Vivida volta já já. Não saia daí. O Vida Vivida está de volta com o último bloco, conversando com Renata Ciribelli. Renata, conta uma coisa. Na hora do carnaval você deve sentir muita emoção quando você está narrando, você passa isso para as pessoas que estão te assistindo. E quando você vai fazer uma matéria de jornalismo, como é que fica esse controle da emoção? Você consegue separar, você consegue não transmitir a emoção quando não é para ela ser transmitida? Como é que você trabalha isso? Eu acho, na verdade, o seguinte, Mariana, é muito difícil alguém não perceber, você não se emocionar, né? Você acha que você não pode tomar partido, você tem que ser imparcial várias vezes, mas eu sou movida à emoção. Como é que você faz para não deixar com que as pessoas percebam essa sua emoção, quando na verdade... Eu acho que você acaba tendo um treino, assim, quando ela não tem que aparecer, mas eu acho que TV também tem muito de olhar, né? As pessoas percebem no jeito que a sua voz fica, senão fica muito frio. Muito distante. Ninguém mais quer ver hoje a televisão fria, né? Acho que passar um pouco de emoção também, é bom. Algum contato com a emoção também. Já aconteceu alguma história de você encontrar uma pessoa que te surpreendeu, vamos dizer assim, na folia? Não me lembro assim exatamente, mas sempre surpreende quando você vê aquelas bordadeiras, aquelas pessoas trabalhando na fantasia, você vai no barracão, as pessoas muito trabalhando, pessoas normais. Uhum. Aí você vê na avenida, é uma estrela, né? Sambando daquele jeito, uma luz, uma energia, isso a gente vê sempre, isso é sensacional. Uma cena de bastidor de carnaval que eu não me esqueço, o tema era único, aniversário de São Paulo, e tinha uma tela da Tarsila do Amaral, acho que era isso, e tinha um desenho no chão que copiaram, um desenho imenso da Tarsila, de um quadro de uma obra da Tarsila, e tinha o cara ali pintando. Mas assim, uma perfeição tão linda, eu fiquei imaginando, né? Olha só. Renata, você sofreu alguma influência dos seus pais para ser jornalista? Ou eles não eram no ramo? Não, nenhuma. Na verdade, eu tenho um primo do ramo, que é o Amaury Júnior. Grande Amaury. Aliás, eu comecei escrevendo na coluna dele, lá em São José do Rio Preto. Olha. Às vezes eu escrevia junto com uma amiga que tinha uma coluna que se chamava Expressinhas. Mas não, eu não tive influência deles, não. Há 15 anos atrás, você estava no início da sua carreira e teve filhos gêmeos. Como é que foi para você conciliar a correria do jornalismo com 2 filhos, né? Gêmeos. Nada diferente da história da mulher brasileira. Não, ou melhor, um pouco melhor, ainda tinha estrutura, minha mãe que me ajudava, uma outra pessoa que eu contratava para me ajudar. Tem gente que não tem nem esse tipo de ajuda. E atualmente, como é que é o seu dia a dia? Você com os seus filhos, eles estudam, estão seguindo também a profissão? Não sabem ainda o que vão fazer, são típicos adolescentes de 15 anos. Uhum. Moramos todos no Rio de Janeiro.
No seu tempo livre você gosta de ir ao cinema? Eu tento fazer de tudo no meu tempo livre. Eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir à festa, eu gosto de ficar em casa também, porque para descansar. A gente fica muito fora de casa. Você disse aí, andar de bicicleta é verdade. Uma boa pesquisa, né? Você curte a natureza também? Eu curto. E aí o Rio de Janeiro é a paixão da minha vida. Cenário ideal para quem gosta. Cenário ideal. Acho que não tem nada mais que eu gosto para relaxar do que pegar minha bicicleta e sair olhando o Rio de Janeiro, né? Essa cidade linda. E qual é a dica que você daria para um jovem jornalista se formando para conseguir o seu espacinho lá no mercado, que hoje em dia está tão difícil? O que você aconselharia? Se informar sempre muito e com a responsabilidade de quem vai falar para toda uma geração. Eu acho que seja movido a paixão também. Eu acho que tem uma meninada que vem aí muito bem preparada. Aí. Na época em que eu fiz faculdade, a gente não tinha uma estrutura, até para treinar. Isso é muito bacana, você já fazia TV desde a faculdade. Eu acho que você... Uma experiência. Eu acho que tem uma geração que vem com muita informação. É difícil você encontrar hoje um jovem que esteja entrando numa redação, eu vejo pelos estagiários lá na Globo, que já não fala em 2 línguas, então isso é fundamental. Se especializar também. Goste, não faça jornalismo para aparecer na televisão. Deixa o ego de lado, que isso já tá assim, né? Com certeza. Aí não é isso que vai te levar para frente. Agora, voltando um pouco na sua rotina do Fantástico. Ele vai ao ar todo domingo, mas a gravação é feita só no domingo? Como é que é o seu dia? Não, ele é ao vivo. A apresentação do Fantástico é ao vivo, no domingo. E as reportagens são feitas durante a semana. Você trabalha 3 vezes na semana? Que bom seria, né? Não, a gente trabalha todo dia. Porque às vezes a gente assistindo o Fantástico, não, é domingo, é moleza. O que as pessoas não levam em conta é que a gente produz, faz o texto. É uma correria, né? Edita. E tem sempre mais de uma matéria em andamento, enfim, nossa folga é um dia bacana, segunda-feira. E teve alguma reportagem que você ainda não fez, que você pensa em fazer, que você tem vontade? Tem várias. Eu estou muito no foco de comportamento, eu gosto muito do comportamento da família. Aí é impossível você não passar pela transformação da mulher nos últimos anos, que transformou a família, né? A relação do homem com a mulher, a relação da mulher com os filhos e dos filhos com o mundo, né? No trabalho mudou, a mudança, a libertação, a liberação da mulher, a entrada da mulher no mercado de trabalho modificou a sociedade. Então acho que ainda é uma coisa que a gente está sempre atento. Você sentiu algum preconceito por você ser mulher na sua carreira, quando você começou? Não, preconceito, não. Acho que nada diferente do que a gente sabe, né? No que acontece. Das mulheres. Hoje em dia a mulher é a maioria. Com certeza. Nas redações, inclusive, né? Eu já peguei uma época em que as mulheres se especializavam, surgiram as super repórteres de economia, ali dentro de filme. Então eu já peguei num momento em que a mulher já ganhava um grande espaço na TV. E você já conquistou o seu grande espaço também. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, foi um prazer enorme. Muito obrigada, o prazer foi nosso. E eu queria agradecer as pessoas que participaram fazendo perguntas. E se você em casa quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade.com.br. E até o próximo programa. Tchau. Um leão sentiu o cheiro do medo da repórter Renata Ceribelli. O programa Concertos Internacionais 95 promete surpresas. O repertório continua o mesmo, maravilhoso como sempre. Mas o maestro Diogo Pacheco tira o smoking e vem apresentar completamente informalmente. De uma maneira mais informal, tentando aproximar mais as pessoas. Uma discussão que merece ser reaberta. Qual é o limite dos castigos que os professores podem aplicar aos alunos nas salas de aula?